Olá, boa noite a Ana, boa noite Felipe. Aqui nós estamos recebendo hoje, né, com o maior prazer, muito obrigado aí pelo escritório da Simões, por estar trazendo dois profissionais para a gente falar sobre benefícios fiscais, né, como trazer caixa para as empresas. E queria agradecer também a todos os participantes que nós estamos tendo aqui, estamos tendo participantes dos nossos alunos, participantes fora também da instituição, muito obrigado de estar aqui no mais um podcast. Nós estamos no segundo podcast para falarmos ali, falando com o contador. Então, eu gostaria que a Ana, né, que são os convidados, a Ana e o Felipe, pudessem se apresentar rapidamente. Primeiramente, Alexandre, a gente quer agradecer, eu quero agradecer em nome do escritório, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que é muito importante trazer esses temas para debate, são temas muito importantes para as empresas. A gente está num cenário, acho que político e econômico, que pede um pouco disso, pede um pouco de atenção para esses temas. E, enfim, quero só agradecer. Falando um pouquinho do escritório, né, eu sou advogada, sou formada há 10 anos, trabalho na área tributária desde que me formei, desde antes, na verdade, né, nos estágios que a gente vai fazendo ali durante a faculdade, sempre trabalhei na área tributária, e estou no Simões Pires há 4 anos, né. O Simões é um escritório de advocacia e consultoria tributária, um pouco diferente dos demais, né, a gente trabalha com todas as áreas do direito, mas a gente tem uma diversidade de profissionais. Então, a gente tem advogados, contadores, engenheiros. Aqui, ó, o Felipe, que está comigo, é formado em engenharia, e depois vocês vão entender um pouquinho do porquê é importante essa diversidade dentro do escritório, para que a gente consiga atender com qualidade. E queria passar a palavra também para o Felipe, para ele falar um pouquinho da carreira dele, falar um pouquinho aí dessa trajetória. Bom, vamos lá, boa noite a todos e a todas. Alexandre, obrigado aí pelo convite. Falar desse tema, né, como a Ana bem trouxe, super relevante, que é a inovação. A gente não vai falar exaustivamente da inovação em si, mas como as empresas elas utilizam, né, os incentivos ali para multiplicação de caixa. Sou engenheiro de formação, né, eu sou engenheiro corrompido, né, eu tentei seguir ali a parte de desenvolvimento, né, a primeira parte de carreira. Atuei com montadoras, principalmente, aqui no Brasil e no exterior. Comecei na consultoria ali em 2010, e de lá para cá venho, né, atuando muito com políticas públicas para inovação. Acho que o grande ponto é isso, né, a gente entender ali, fomentar, né, a discussão de qual que é o momento da empresa, né, como ela está principalmente ali referente à estratégia, a novos projetos, e buscar, né, o recurso, né, tem muito dinheiro disponível, né, para a execução dos projetos. É isso que a gente quer fomentar na discussão de hoje. Felipe, pegando já um gancho aí da sua última fala, né, há muito dinheiro, né, porque se fala, né, que há muito dinheiro, e a gente vê ainda as empresas não se utilizando, né, desses benefícios ou desses incentivos fiscais. O que seriam esses incentivos fiscais, né? O que está sobre a mesa hoje das empresas e por que, na sua opinião, ou da Ana, as empresas não estão se utilizando desses benefícios? Vamos lá. Eu vou dividir, Alexandre, a sua pergunta aqui em 2 pontos, né? Quando a gente fala dos incentivos em si, vou amplificar para além dos incentivos fiscais, tá? Então, o governo ele tem 2 formas de incentivar, tem mais, tá? Mas diretamente aqui, 2 formas de incentivar a inovação nas empresas, né? Por meio do apoio indireto, que é um incentivo fiscal. Eu, empresa, assumo a responsabilidade, assumo com o meu caixa, né, a responsabilidade de fazer projetos, e aí, como contrapartida, o governo, ele te dá incentivos ou créditos financeiros, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tem a lei do bem, que é o benefício ali, que é mais democrático, né, para grande parte das empresas de lucro real. Tem o antigo Inovar Alto, Rota 2030, hoje Programa Mover, que é um crédito financeiro para as empresas do setor automotivo, né, e benefício da lei de informática, que também é um crédito financeiro para as empresas de TIC. Então aqui, de novo, é o governo terceirizando, dando para a empresa essa responsabilidade de fazer projetos de acordo com a estratégia, e o governo ele dá a contrapartida de incentivos, tá? Por outro lado, você tem o governo ele injetando capital direto na operação, né, que é o apoio à inovação, o apoio direto. Isso por meio de incentivos financeiros, tá, empréstimos, recursos reembolsáveis,
e também a parte de subvenção econômica, tá? E aí a gente até pode questionar, pô, mas empréstimo faz sentido, não faz? Hoje a gente está falando de tomar empréstimos a partir de 2% ao ano, enquanto a gente tem uma Selic batendo 15%, né, salvo engano, na última atualização do cupom já bateu 15%. Tá, então aqui você tem um ganho absurdo, né? Momento de crise, né? China brigando com os Estados Unidos, agora a gente tem uma nova guerra, né? Momento de crise, que a gente, instabilidade, poupa caixa, gasta o recurso do governo, né? Um recurso muito mais barato. Então é isso que a gente tem visto, e quando a gente fala, né, em abundância de recursos, só para finalizar, a gente está falando que o governo se comprometeu dentro de um programa chamado Nova Indústria Brasil em colocar mais de 300 bi para investimentos, inclusive inovação até 2026, tá? Então aqui a gente está falando de um plano de governo, e aí assim, faz parte, né, do governo fomentar políticas de incentivo, isso tem em todo mundo, e a gente tem esse plano que ele visa inovação e sustentabilidade. Então o dinheiro, ele tem sim, tem abundância, inclusive. Bacana. E como que as empresas, vamos pegar algum gancho aqui, né? Você citou várias aí, né? Vários incentivos. E um incentivo que é bem bacana, que sempre eu ouço falar muito, né? Que é a famosa lei do bem, né? Como que eu faço para acessar a lei do bem, né? Eu preciso me estruturar, isso serve para qualquer tipo de empresa, serve para a empresa do lucro real, do lucro presumido. O que nós estamos falando quando a gente olha, por exemplo, o incentivo fiscal falando sobre lei do bem? Então, legal, vamos lá. A lei do bem é um incentivo mais democrático que a gente tem hoje, né? A Ana, ela me provoca bastante no dia a dia aqui nas discussões, porque você tem, né, no último levantamento do Ministério, você tem ali quase 4 mil empresas utilizando a lei do bem, né? Então a gente tem o copo meio cheio, só que ela é dedicada para todas as empresas, né, que estejam ali no lucro real e estejam pagando imposto de renda, né? Quantas empresas nós não temos no Brasil, né, no regime de lucro real e pagando imposto de renda? Então ela é subutilizada, né? E se a gente pensar que 70% dessas empresas estão na região sudeste, a gente também tem uma disparidade em comparação com as outras regionais, né? Então, vamos lá, é o principal incentivo para a inovação no Brasil. A lei do bem, ela funciona da seguinte forma: para a empresa que está no lucro real e pagando imposto de renda, aquilo que ela investe em inovação, ela tem um retorno, tá? Ela tem um tax saving ali de no mínimo 20,4% no pagamento do IRCS. Tá? Então, investir R$1 milhão, tá, em números absolutos aqui em projetos elegíveis, eu deixo de pagar R$200 mil no imposto. Então, entre outros benefícios, né, esse é o grande incentivo da lei do bem, fazer com que a empresa ela deixe de pagar ali uma fração daquilo que ela investe em P&D. Ou seja, ele deixaria de pagar os 200 mil e além mais os 34%, ou um substitui o outro? Como funcionaria? Não, desculpa. E aí eu entro aqui de novo, tá na minha limitação de engenheiro, mas eu estou aprendendo aqui essas discussões da parte contábil e tributária, né? A lei, ela fala numa dedução adicional, né, daquela despesa que você já teve como uma despesa dedutível, né? Então aquilo que já é despesa para mim, eu faço essa dedução adicional de no mínimo 60%, tá, desses gastos. Então eu tenho os 60% com a alíquota combinada de 34%, tá, eu tenho esse benefício nominal, benefício inferior de 20,4%. Um ponto bacana aqui, Alexandre, em entrando nas exclusões, e como que eu consigo utilizar essa lei de forma estratégica, né? Ela te impulsiona, se você tem incremento de pesquisadores de um ano para o outro, né, ela aumenta a sua exclusão de 60% para 80%. E aí a gente volta naquela questão da exclusão vezes a alíquota combinada, o seu benefício sai de 20% para 27%. Tá? Então, se a empresa ela tiver uma política de contratação de pessoas, né, todo ano, ela acaba saindo dessa base de 20% e apurando ali um benefício de 27% desses gastos. Eu trato... Fala, Ana. Não, eu acho que até complementando aqui o que o Felipe está trazendo, o que a gente nota é realmente isso, né? Que as empresas, quando começam a fazer a utilização da lei do bem, começa devagarzinho, começa ali com a exclusão dos 60%, que é o patamar mínimo, e ela sempre vai aumentando. Os benefícios vão aumentando, por quê? Porque são projetos que englobam a empresa como um todo, né? E a hora que a pessoa que executa, então, por exemplo, você pega o time de engenharia e tudo mais, ele começa a entender que aquilo pode trazer um retorno, inclusive para a área dele,
né, para as novas contratações e tudo mais, os projetos vão ganhando corpo. Então, é muito interessante isso, né? Como o Felipe colocou, a gente tem uma exclusão adicional que pode aí, que varia de 60% até 100%. 100% é um pouco mais difícil de chegar, né, Felipe? Você que lida dia a dia ali com incentivo sabe disso. A lei, ela te dá essa possibilidade, né, e aí eu não exploro tanto essa exclusão adicional de 20% para completar o 100%, porque ela é mediante a concessão de patentes no país, né, e aí a gente tem um INPI que para você, entre solicitar e conceder a patente, você tem alguns anos. Então, ainda que a lei, ela permita, né, na prática, eu brinco que o PowerPoint aceita tudo, né, fala, você vai ter 34%, mas na prática o que está nas nossas mãos, onde a gente controla essa exclusão de 60% a 80%. Um ponto bacana... É bastante, né, 60, 80, estão falando de um valor relevante para o negócio, né? E aí é relevante, Alexandre, o que a gente tem visto também, aí alguns planejamentos mais estruturados, né, porque a lei, ela fala tem aquela briga, né, da área técnica com a área fiscal, onde fica o benefício. Por um lado eu tenho o gasto, mas o benefício ele é da área tributária, mas hoje, principalmente ali, né, dentro das métricas, de novo, um engenheiro querendo falar para o time de contabilidade de CPC, mas as empresas, quando elas adotam políticas, né, sustentáveis e estruturantes, pelo CPC 04, você consegue levar o que é desenvolvimento para o ativo, e ainda assim você pode utilizar o incentivo. Então, é uma forma que você tem de melhorar o resultado operacional da área, e ainda assim você ter o benefício fiscal. Então, por isso que eu falo que poucas empresas utilizam a lei do bem de forma estratégica, né? Utilizam mais como redutor de IRCS. Uma pergunta aqui que, às vezes, né, sempre o pessoal faz o comentário no mercado, né, e está sempre conversando, o pessoal acha que inovação, a gente fala, mas a minha empresa não inova, então não tem como pegar a lei do bem, né, utilizar a lei do bem. Então, às vezes, tem essa questão da inovação, né? O que é, de fato, inovar, né? Então, e às vezes as empresas perdem oportunidade, porque às vezes você está ali mudando um processo produtivo, você está incrementando uma linha de produtos. Isso eu posso tratar como inovação? Vamos lá, pode. A gente tem alguns mitos, né? A inovação por si só, como eu até iniciei minha fala, né? Ela é algo tão amplo, se a gente perguntar para cada um aqui, cada um vai trazer um conceito diferente e com alguma certeza todos estarão certos. Né? Então é algo muito amplo. O que a lei traz no conceito de inovação, né? Concepção do novo produto ou processo ou serviço. Então tudo aquilo que eu estou fazendo de novo no meu produto, né, ou no meu processo produtivo, ou para empresas ali de serviço, né, desenvolvimento de sistemas. Então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto eu não preciso fazer algo somente novo, eu posso fazer melhorias nesse produto, processo ou serviço. Então assim, ela trouxe uma redação muito ampla. Tudo que eu estou fazendo de novo ou de melhoria, né, são atividades passíveis para a lei do bem, num primeiro plano, tá? Desde que classificadas como pesquisa básica aplicada ao desenvolvimento experimental. O que difere a pesquisa e o desenvolvimento? Pesquisa gera conhecimento, segundo a lei, e o desenvolvimento não. O desenvolvimento você está fazendo, você está agregando novas funcionalidades, mas de novo, tá? Ainda assim a gente tem conceitos muito amplos. Acontece que quem não fiscaliza, né? O incentivo ele é gerido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e a gente tem que prestar contas para o MCTI. Né? Quando dá prestação de contas, o que a gente tem que responder para o governo eu estou fazendo desenvolvimento ou estou comprando algo pronto? E aí eu acho que aqui é a grande chavinha, tá? Quando a gente volta na lei, estou fazendo inovação, beleza, estou fazendo pesquisa básica aplicada ao desenvolvimento experimental, beleza, mas tem o risco tecnológico envolvido, né, e aqui é para ter essa diferenciação justamente de ter algo plug and play. Então, esse é o grande ponto. A lei do bem, ela não premia o sucesso apenas do projeto, ela premia o esforço do projeto. Então, esse é um ponto relevante, né, você tem as empresas, muitas farmacêuticas, inclusive, eu vou lá, estou estudando, desenvolvendo, o meu fornecedor, meu cliente lançou, o meu concorrente, perdão, lançou o produto na minha frente, deixou de fazer sentido para mim,
né, eu perco esse dinheiro. Não, pelo contrário, né, a lei está premiando justamente aquela despesa em projetos elegíveis. Então, é um conceito amplo, né, de quais são os projetos, tá, mas em linha geral, desde que você tenha esse desenvolvimento, esse esforço tecnológico dentro de casa, são projetos elegíveis. Tá. Eu acho que até eu gostaria de complementar, que é interessante até a pergunta do Alexandre, que ele traz, né? Eu acho que muitas pessoas, quando olham para esse incentivo, têm aquela impressão de que, nossa, eu preciso ter um cientista voltado o tempo todo para pesquisa. Não, não é isso, né? Às vezes as empresas têm esse projeto, têm essa pesquisa, esse desenvolvimento no dia a dia, mas às vezes não tem a consciência, né? Não consegue mapear isso e acaba não trazendo esse incentivo que poderia estar se valendo. E aí, Ana, é legal, só complementando, né, porque a lei, ela amplifica, nós, né, vulgarmente a gente fala projeto porque é mais simples, mas a lei, ela traz, assim, são beneficiadas as atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então você tem aquela empresa que ela não tem um centro de custo formal de P&D, mas você tem, né, o cara da inovação, depois ele tem um departamento, a inovação ela é sistêmica e depende de um nível de maturidade. Então não necessariamente você precisa ter um time para isso, desde que você faça atividades de pesquisa e desenvolvimento. E também, obviamente, tem o controle analítico dos gastos. Então, aproveitando a fala da Ana, né? Ana, então, pelo que eu estou entendendo, quando você fala ali, né, de aproveitar, né, de forma não tão sistemática, né, porque às vezes as empresas acabam não fazendo, né, aproveitamento da lei do bem, porque acham que tem que ter ali dentro dela um P&D totalmente formatado, tem que ter lá um cientista, tem que estar fazendo, né, juntamente a uma universidade, né? Ou seja, pelo que você está falando, não há necessidade, então, de você ter nessa estrutura. E, além disso, a pergunta que eu lanço, então, a gente poderia aproveitar na lei do bem o tempo de todas as pessoas que ficarem envolvidas naquele projeto. Até mesmo, por exemplo, vamos pensar, o gerente da controladoria está participando ali da análise de viabilidade econômica do projeto. Ou seja, o tempo que ele gasta no projeto, eu poderia pegar o tempo do salário dele, né, e converter isso para dentro do projeto? Em parte sim, tá, Alexandre? O ponto principal, né, de novo, voltando nos gatilhos, o primeiro gatilho, tem um projeto elegível, tá? Já superamos essa etapa. Esse gasto, ele é ele é uma despesa, ele está ali contabilizado no projeto. Superamos também essa etapa. O que é levado em conta é a essencialidade desse profissional, desse apontamento de horas num projeto, tá? Então, você tem ali a lei, o decreto, que não te limita, né, a utilização de todos os dispêndios classificáveis como despesa operacional, mas você tem a instrução normativa que ela veda os gastos, né, administrativos em projetos, mas ela não classifica o que é administrativo ou não. Então, Alexandre, eu estou te trazendo numa essência, tá? Num projeto industrial que você tem ali um produto, quando você tem um apontamento de horas de um diretor, um gerente de controladoria num projeto industrial, a gente tem que qualificar, né, qual foi a motivação, né, de ter a hora da Ana, que é gerente industrial, naquele projeto. Fez sentido, não fez? Então a gente avalia, né, elegibilidade, adequação e pertinência do gasto. Mas quando você pega um projeto de um e-commerce, né, quando você pega um projeto, né, de desenvolvimento de plataformas ERP, onde o gerente da controladoria ele é essencial para gerar aquelas regras e, consequentemente, o desenvolvimento. Tá? Então, ele foi essencial para aquele desenvolvimento. Então, acho que esse é o grande ponto de análise e cuidado. Então, desde que você caracterize, né, a essencialidade daquele profissional, não tem nenhum problema. Ainda, né, que a gente tenha que conviver, obviamente, né, com a instrução normativa, que ela pode, quando ali de uma fiscalização, ter um olhar diferente desse ponto. Mas eu acho que é exatamente isso. Então, até complementando a fala do Felipe, a gente consegue ter um profissional que não fique dedicado a esse 100%, mas que em uma parcela ali do seu dia dedique ali a projetos, a atividades, né? Eu acho que fica melhor, atividades de inovação. Tá. Exato. E quais são os gastos que eu poderia planilhar nesse, né? Eu estou fazendo lá uma plataforma nova, um e-commerce, alguma coisa nesse sentido, né? Quais são os gastos que eu poderia, de fato, atribuir?
as horas das pessoas, mas quais outros gastos que eu poderia trazer para dentro? Não, em linhas gerais, Alexandre, todo gasto com o projeto, né, desde que classificável como despesa, ele entra. Então, vamos pensar aqui em empresas de tecnologia, né, que hoje está muito na moda. Você tem o time interno, que faz ali os desenvolvedores, você tem a contratação de serviços de terceiros, você tem software house, você tem profissionais PJs atuando, né, então, assim, todo esse gasto de headcount, tanto interno quanto externo, eles entram também. Né, para empresas, né, que estejam, empresas industriais, você tem prototipação, materiais de consumo, viagens, né, a gente brinca, e é uma verdade, né, você pegou aqui o carro, saiu de São Paulo, foi visitar um fornecedor, rodou a Anhanguera inteiro, parou no frango assado, foi lá e fez uma nota de débito, né, você tem um comprovante dessa viagem, você teve um almoço, esse gasto ele entra, sim, é um gasto que ele é contabilizado como despesa do projeto, né? Então, em linhas gerais, Alexandre, todo gasto referente ao projeto, desde que, né, tem esses devidos vínculos, eles entram, realizados no Brasil, né? Então, esse é um ponto importante. Então, quando a gente fala de viagens, é muito comum, né, você ter uma viagem internacional, né? Então, todo gasto, né, a gente fala, ó, essa viagem internacional compra por uma empresa aqui no Brasil e tenha todo esse rastreio que esse gasto foi feito aqui no Brasil, porque muitas vezes esse gasto feito lá fora a gente não consegue comprovar. Então, em linhas gerais, assim, vidrarias, laboratório, né, acho que resume bem. Tá. Os gastos com a universidade, às vezes tem ali um apoio, né, ali para você fazer com o Sebrae da vida, pode realmente entrar para dentro esses gastos também como parte do projeto. E a parte dos ativos, sei lá, tive que comprar um equipamento para fazer análise, isso também poderia estar incorporado dentro do gasto aí para o projeto. Não pode, Não? né? Entra naquela essência dos dispêndios classificáveis como despesa operacional. Então, nesse primeiro ponto, vamos lá, né? Eu falei que não, mas dividindo aqui, que a gente está falando do principal incentivo, né? Que é o incentivo do IRCS. Então, quando a gente fala desse incentivo de 20% a 34%, o equipamento ele não entra. Porém, né, a lei ela traz ali um benefício também de redução de 50% do IPI, né, para aquisição de equipamentos dedicados para pesquisa e desenvolvimento. Então, se eu tenho ali uma planta piloto, se eu tenho um laboratório, enfim, se eu vou destinar aquele equipamento para pesquisa e desenvolvimento, eu tenho redução de 50% de IPI desse cara. Não só isso, né, a lei ela fala também, se você for dedicar de novo exclusivo para P&D, você pode ter a depreciação integral desse ativo no momento da aquisição. Tá? Eu só faço a distinção que enquanto a redução do IPI é um benefício permanente, né, que você tem, a depreciação é um benefício temporário, né, porque você isso é um efeito caixa, depende muito ali do momento da empresa, mas você vai ter que fazer as adições de acordo ali com a sua regra já estabelecida. Tá bom? Então, assim, para o benefício do IRCS, né, para exclusão permanente, a empresa ela não faz uso do equipamento. Tá. Até voltando uma pergunta que eu coloquei no início, né? Se a gente vê que é uma lei do bem, né? Uma lei bem importante, né? Que gera aí um bom caixa para as empresas. E aí a pergunta que volta, né? Que então será que a gente não utiliza tanto, né? E podendo utilizar, a falha está onde, né? Está nos contadores de plantões, né? Está numa falta de conhecimento, algo que está falhando, né? Ou a própria universidade, né, se colocando aqui, né? Será que falha essa informação de chegar às pessoas? O que está faltando aos profissionais aí para que a gente possa estar utilizando de fato, né, esse incentivo que está sobre a mesa? Alexandre, essa é uma pergunta ampla, e aí você tem vários pontos, né, de vista. Se a gente pensar sobre a questão da regionalização, vou começar talvez pela pergunta mais fácil, tá? Pela parte mais fácil. São empresas que já têm os incentivos locais ali de Sudã, Sudene, né, não faz muito sentido por conta da base de ser um benefício no IRCS. Quando a gente traz aqui para o nosso cenário, você vê falta de planejamento, né? Então você tem uma obrigação acessória, né? E o Brasil, como várias outras obrigações acessórias, vou ter lucro, não vou ter lucro,
não consigo ter isso na ponta do lápis, no final do dia eu tive lucro, mas o benefício ele é muito complicado, né, e as consultorias, e eu falo que também é uma culpa nossa, né, as consultorias naquela ânsia de vender, trabalha, sai falando que é um bicho de 7 cabeças, e não é. A gente sempre fala de uma forma muito tranquila, isso é um mito, né, para a empresa que tem o controle bonitinho dos gastos, para a empresa que estabelece, né, uma governança de reporte de projeto, é tranquilo utilizar a lei do bem, né? O que acontece é que muitas vezes eu não fiz esse planejamento ao longo do ano, né? Então por isso que eu trago isso de uma forma que quando você tem esse compliance, é uma forma muito fácil de se utilizar. Por outro lado, né, a gente tem essa questão de ter a necessidade de evidenciar a pesquisa ou o desenvolvimento. No Brasil, a gente tem muitas multinacionais, e esse P&D está lá fora, né? Então, não necessariamente você tem uma atividade de pesquisa e desenvolvimento aqui dentro. Ou, de novo, né, é um mito, porque essa atividade ela existe, só que na cabeça, né, das empresas, não, mas meu P&D está lá fora, essa minha atividade, ela é incentivável ou não? E aí você tem um Ministério da Ciência e Tecnologia com alguns pareceres desconexo, se eu puder falar dessa forma, né, que ainda que eu esteja evidenciando uma atividade de pesquisa e desenvolvimento, né, eu posso ser questionado, ainda que eu tenha todo um programa ali de defesa administrativa. Então, resumindo, eu acho que falta de conhecimento, sim, da legislação, né, eu acho que a rotina, né, do pessoal do tributário, do contábil, também é uma rotina pesada, aí no final do dia ali o benefício faz sentido, não faz utilizar, eu sempre falo, gente, trabalhem numa sistematização disso, porque faz muito sentido, porque se você for esperar no final, né, no final do ciclo ali para fazer de uma forma rápida, de fato você vai entender, vai achar que é muito trabalho para pouco retorno, mas não é. As empresas que elas fazem isso de forma sistêmica, elas acumulam muito resultado em cima disso. Bacana. Você estava falando, a hora que você estava falando dos incentivos ali, né, eu fiquei surpreso na hora que você falou da questão da FINEP, né, falou assim, nossa, o cara cobra 2%, né, e uma Selic de 15%. Explica um pouco mais sobre esse tema aí, que me interessei bastante, porque como que pode, né, se ter um incentivo, né, não vou falar que é incentivo, né, é um fomento nesse caso, né? Então, como que você pode ter ali um fomento de 2%? Isso é possível mesmo? Isso é real? É real, é real. E é engraçado também, Alexandre, que a gente é muito questionado por empresas multinacionais, né? Porque a gente levava isso para as multinacionais tempos atrás e o gringo nunca teve inflação. Então, tô pegando com a matriz, a matriz está me mandando a juros negativos. E aí, com toda essa bagunça política que está acontecendo no mundo, tá? E não, sem levar para a questão partidária, não é isso. As matrizes estão falando para as empresas locais, se vira aí no seu país. Então, as empresas, para rodar os projetos, elas têm que buscar os recursos. Esse é um recurso, né, que ele é financiado, né, pelo FNDCT, né, financiado pelo nosso imposto pago, né, como pessoa física, recurso do Tesouro, e ele serve de fato para direcionar estratégias do país, né? Então, vamos lá, se você quer comprar um jatinho, você pode? Não pode, tem um do BNDES, uma linha limpa, tá? Não tem problema nenhum pegar um recurso para comprar um jatinho, mas você vai pegar uma linha do BNDES. Quero comprar uma máquina importada, né, que não tem nada a ver com inovação. Você tem, eu vou pegar uma linha também para essa finalidade, ou vou pegar um BNDES Finame. Então você tem várias linhas para aplicação. E inovação é uma área estratégica para o país. Então é uma área onde o governo ele subsidia parte dessa taxa. Então, a depender do seu nível de inovação do projeto, você pode ter uma taxa, salvo engano, hoje está de TR, que a TR mensalmente ela está quase zerada, né? Ela vai de TR mais 3, TR mais 2, alguma coisa, até TR mais 6%. Então, na pior das hipóteses, você tem uma taxa que ela é menos da metade da Selic. Então, esse é o grande ponto, novamente, quando a gente fala de políticas para inovação. Eu falei FINEP, mas o BNDES também tem uma linha para inovação. Então, esse é o grande ponto que a gente traz. Qual que é o grande lance aqui? A FINEP ela não quer financiar só um projeto, ela até faz, né, mas ela quer financiar a sua estratégia de inovação. Então ela vai falar falando,
qual que é o seu portfólio, né, seu plano de CAPEX para os próximos X anos? Eu quero fazer com que sua empresa saia do ponto A e vai para o plano B, e eu vou financiar toda a sua estratégia. Então, esse é quando a gente fala de financiamento para inovação. O FINEP também tem o chapéu de subvenção econômica, né, que é o dinheiro, o de grátis, né, aquele dinheiro que todo mundo quer. Só para ter como base, a FINEP ela tem 2 programas, né, em aberto agora, um de 3 bi e um de 5 bi. Esse de 5 bi, eles já fecharam a chamada, então de 5 bi tivemos mais de 80 bi em submissões e projetos. Então o que a gente vê assim, a ciência, né, ela está engavetada, né, e ao passo que o governo, né, lança esses programas, as empresas elas também soltam ali, elas também buscam trabalhar em rotas mais inovadoras. Então é um pouco dessa parte de fomento, e complementar aos incentivos de lei do bem, ou os outros incentivos fiscais. Então, pelo que você está falando, desculpa, do que você está falando, existe ainda o lado cheio do copo, né? Quando a gente olha, talvez o Brasil comparado ao mundo, né? A gente acha que o Brasil inova muito pouco, né? O Brasil está muito atrás, né? Ali dos países ali do primeiro mundo. Mas pelo que você está falando, parece que existe o lado cheio do copo aí, né? Assim, a gente tem mania, né, de falar que não tem recurso, e a gente pode até questionar se o dinheiro está sendo bem gasto ou não, né, cada um ali dentro da sua ideologia, dentro do seu pensamento, isso pode ser questionado. E de fato, o copo meio vazio, tá? O Brasil investe aproximadamente 1,2%, 1,3% do PIB em inovação. A métrica era a gente estar investindo próximo de 2% do PIB. O copo meio cheio, se é que ele existe nesse sentido, né? A União, né, o Estado, desses 1,2%, equivale mais de 50%, né, dos projetos. É claro que aqui a gente não pode levar a ferro e fogo, porque tem universidades federais, você tem programas de pesquisa, você tem outros programas para além do investimento em inovação no setor empresarial. Mas a gente tem mais de 50% dos gastos de inovação sendo feitos pelo Estado. Se a gente pegar outros países desenvolvidos, né, você tem ali iniciativa privada gastando 70%, né, governo gastando 30%. De novo, é um país pobre, é um país em desenvolvimento, o Brasil, com muitas multinacionais, né? Então, às vezes o P fica lá fora, traz o D para cá, mas é aquela nacionalização. Então, mas o incentivo ele existe, tá? Esse que é o grande ponto, né? O incentivo ele existe em abundância, inclusive. Para cada fase do projeto ali daria para tomar um recurso. Bacana. Porque a gente está quase chegando a um ponto, né? Você vê que o tema passa muito rápido, né? Então, o que você passaria aqui para a gente finalizando, a Ana, você, né? O que vocês dariam de dicas para nós aqui, para que a gente pudesse ficar mais atento aos recursos que existem? Rapaz, primeiras mulheres, vai lá, Aninha. Quando a pergunta é difícil, ele passa. Né? Deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Eu acho que olhando assim para esse cenário, né, pensando em incentivos fiscais, olhando para essa questão de fomento, o que a gente deixa muito, que eu acho que é importante, para que esses profissionais que estejam dentro das empresas estejam atentos a esses incentivos, tentem buscar informações fora ali, talvez, da tua área, né? Poxa, quando a gente fala de um projeto de lei do bem, ele não necessariamente está na controladoria, ele está no fiscal. Ele está fora, né? Ele está ali na fábrica, ele está em projetos do TI, ele está em outras áreas da empresa. Mas isso sim pode trazer um resultado muito importante para o resultado mesmo operacional da empresa, né? Então, o que eu digo? Às vezes é interessante a gente olhar para a empresa como um todo, né? E tentar buscar ali pontos de melhoria. Eu acho que o principal ponto é esse, Felipe. O que você... Não, assim, eu concordo 100%, Aninha, e é entender a inovação, de novo, né, como algo sistêmico, né, a inovação, ela serve, né, você tem que permitir o erro para a inovação. Se a gente exigir apenas indicadores de curto prazo, né, aí eu acho que isso aqui é bonito na teoria, tá? Porque na prática, a hora que o bicho está pegando ali na operação, a gente tem que dar resultados de curto prazo
mas eu acho que a inovação, esse recurso, ele existe justamente para a gente pensar fora da caixa, né? Então, quanto mais sistêmico for o nosso planejamento, né, de médio prazo principalmente, maior a possibilidade de alavancar esses recursos com projetos de inovação, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, falando da parte estratégica. A Ana bem colocou, né, a gente sabe como funciona ali a questão nas empresas, no dia a dia, né, você tem áreas, né, a gente fala que são silos, né, então às vezes as áreas elas não se comunicam, você tem um projeto bom na área A, que ele é um projeto ótimo, transcendente para a área B, e às vezes eu pego só parte do incentivo porque eu não me comuniquei, né, então acho que é muito disso, quando você tem essa estruturação, quando você busca de fato conhecimento, você consegue otimizar esses incentivos. Então, ou seja, inovar dá dinheiro. Inovar é dinheiro, não é gasto, É investimento. É Muito isso aí. bacana. Deixa eu abrir rapidamente aqui, tem alguns minutinhos ainda, se algum, né, convidado que queira fazer alguma pergunta, né, se sinta à vontade pelo chat. Aí a gente usa os nossos minutinhos finais, né, para poder fazer a pergunta, né, se ficou algum questionamento aí. Eu queria até aproveitar, né, enquanto alguém coloca alguma pergunta aqui, para a gente finalizando, para poder dizer que quando a gente olha, né, para toda a inovação, para a gente olhar para os projetos estratégicos, a pergunta que eu faria é uma pergunta-chave. A gente precisa, de fato, buscar uma assessoria, né, e aí eu falo uma assessoria, como vocês são uma assessoria hoje, né, vocês fazem vários projetos nas empresas, isso é uma necessidade de fato, ou as suas próprias contabilidades, a própria empresa consegue tocar isso sozinho? O que vocês me diriam? Alexandre, eu vivo disso, né? Mas vamos lá. Eu falo que é sempre da forma que a empresa ela leva o assunto, tá? A gente falou aqui que nossa visão, e é uma meia-culpa das consultorias, né? Colocarem um terror no mercado, ó, precisa, né, para vender trabalho. Eu vejo de uma outra forma. Como engenheiro, eu penso muito em processo estruturado, não deixar para fazer na última hora, né? Muitas vezes não é por falta de competência das empresas, é por falta de braço. E aí sim faz sentido buscar uma consultoria. E no final do dia, né, brincadeira à parte, às vezes fica muito mais em conta você ter uma consultoria séria que faça isso do que você dedicar 1, 2 recursos internos para fazer essa atividade. Então, respondendo diretamente, eu não acho que que a empresa, se ela não tiver uma consultoria, ela não vai fazer um bom trabalho, pelo contrário, mas ela precisa ter uma dedicação mínima e levar isso de forma séria, de forma consistente, e tá antenado nas políticas, né? A gente tem acesso ali a várias empresas, não só a gente, como as outras consultorias. Então, uma coisa é o que a lei traz, né? Outra coisa ali é no dia a dia qual o parafuso apertar. Então, mas a empresa... É como se veste a noiva, né? A gente fala um pouco disso nesses projetos, né? A gente tem que saber como o Ministério da Ciência e Tecnologia quer ver esses projetos que as empresas estão fazendo, então acho que tem um pouco disso. É isso. Mas acho que esse é o ponto, tá, Alexandre? A empresa que você tem grandes empresas com grandes incentivos internalizando áreas de incentivo, justamente porque é o que você falou, né? Inovação dá dinheiro. Outras empresas que talvez não faz sentido ter recursos dedicados, né? E daí você tem boas consultorias para fazer esse trabalho. Vem uma pergunta aqui no WhatsApp, que eu achei bem interessante a pergunta, e a pessoa faz o questionamento da seguinte forma, vou resumir, né, porque ele fala um pouco da reforma tributária, se a reforma tributária ela vai impactar também nessa questão dos incentivos ou não. Achei interessante essa pergunta nessa direção. Eu acho que, olhando assim, do aspecto tributário, nessa reforma que a gente está tendo uma reforma do consumo. Então, não vai ser impactado, nesse primeiro momento, os incentivos referentes à lei do bem, tá? E é interessante, eu acho que é muito interessante essa pergunta pelo seguinte fator. Quando a gente fala dessa reforma do consumo, diversos incentivos, quando a gente fala de incentivos regionais, municipais, estaduais, eles vão acabar, né? A tendência é que a gente tenha uma redução de incentivos hoje no país. Porque a gente sabe, cada região
querendo, né, buscando atrair as empresas, oferecem redução de alíquota, redução de base, enfim, com o que elas podem, elas vão alterando isso. E agora, com essa reforma, a ideia é uma unificação. E a Lei do Bem, ela acaba vindo aí como um incentivo perene, né, um incentivo muito consolidado. Então, ele tem, assim, até olhando, né, do aspecto, poxa, será que a gente vai ter uma reforma ali do imposto de renda? A Lei do Bem é um dos únicos incentivos que eles tendem a se manter. Então, é muito bacana isso. Tem uma outra pergunta que veio aqui, eles estão me mandando a pergunta pelo WhatsApp, mas tudo bem. Ele faz uma pergunta aqui sobre a depreciação, parece que o governo colocou também uma questão do incentivo, né, para quem comprar equipamentos entre esse ano e o próximo, tem ali a depreciação acelerada, né? Como que está isso aí, né? Está perguntando se isso realmente existe ou não. Então, dirijo vocês essa pergunta aí. Vamos lá. Sob a ótica da Lei do Bem, é um benefício que ele existe sim, né? Foi quando eu trouxe ali que aquele mesmo equipamento voltado para pesquisa e desenvolvimento, você pode ter essa depreciação acelerada no momento da aquisição do ativo. Então, esse incentivo, ele é líquido e certo da lei, mas desde 2005, tá? O que algumas empresas não utilizam é porque, pelo fato dele ser um benefício temporário, né, de novo, você precisa ter um controle ali da adição, e aí, né, não necessariamente você vai ter um ganho no delta tempo, tá? Mas ele existe sim. A gente tem até um incentivo, na verdade é um decreto-lei que foi promulgado no final do ano passado, tá? Em 2024, trazendo aí essa depreciação acelerada para as empresas que estão investindo em parques tecnológicos mais novos, né? E esse benefício vai até o final do ano. É um pouco diferente da Lei do Bem, né? Mas ele vem realmente para incentivar as empresas a modernizar os seus parques industriais. Bacana. Muito bom, gente. Você vê quanta coisa boa, né, que a gente tem, né? E quanta coisa que a gente está aprendendo hoje e temos que explorar, né? Eu acho que fica bastante secado aí, né? Muito obrigado pelo Simões, né? Estar aqui se dedicando, né? Um tempo de vocês para trazer essas informações. Obrigado, Felipe, mesmo. Aí a Ana, né? Sempre o Felipe engenheiro, né? Você vê que é um engenheiro bem informado, né, Ana? Você vê pouco aí, ele é contador, fiquei na dúvida se ele era contador, se ele era, né? Advogado, engenheiro, né? E agora? Hoje o ChatGPT ajuda a gente. Tá tudo certo. Muito obrigado mesmo. E deixa aí para vocês fazerem o encerramento, mais uma vez aqui no segundo episódio, trazendo informação de qualidade, informação que ajuda a informar, mas principalmente, né, ajuda a trazer dinheiro para as empresas. Eu acho que isso é o fundamental. Exato, gente. Eu acho que eu quero agradecer, Alexandre, o convite e a toda a equipe que eu sei que participa contigo, e nos colocar à disposição, né? Então, a gente aqui como colegas de profissão, enfim, né? E como uma empresa, uma consultoria também especializada nesses trabalhos, a gente se coloca à disposição para dúvidas. Se eventualmente tiverem outros temas que vocês quiserem falar também, a gente fica muito honrado, ficaria muito honrado em voltar aqui para esclarecer. Obrigado. É isso, gente. Faço das palavras da Ana as minhas também e, de novo, me coloco inteiramente à disposição. Se tiverem mais dúvidas ou questionamentos ali ao decorrer, Alexandre, fica à vontade em nos contatar, a gente vai ter um maior prazer em responder. Eu que agradeço em nome da instituição. Muito obrigado a todos aí. Gente, obrigada, uma boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.